Olá, dando continuidade ao nosso evento no 5º Circuito Infor de Palestras Estudando Crimes, eu, Marco Simões Júnior, coordenador do Infor, estou dessa vez com a perita do Maranhão, Caroline Noleto. Então, mas mudando um pouco a dinâmica, a gente vai perguntar, na verdade, quem é a perita Carol Noleto. Marco, boa tarde a todo mundo que está participando do evento. É um grande prazer, Marco, participar mais uma vez de um evento aqui do Infor. Bem, eu sou farmacêutica, bioquímica de formação, sou perita criminal desde 2010, completei esse ano 10 anos como perita, e pelos meus cálculos, mais de 1.000 perícias realizadas. Sempre trabalhei com local de crime, com morte violenta, acidentes de trânsito e crimes contra o patrimônio. Essa é o meu pequeno currículo aí profissional, para a gente ser um pouco breve, para a gente começar logo a falar sobre esses casos que eu tanto amo, que é a reprodução simulada. Certo, então, neste exato momento eu vou me recolher no vídeo e vou pedir que você compartilhe a sua tela e comece sua apresentação. Bom evento. Bom, gente, vamos falar um pouquinho hoje de um tema que eu praticamente não vejo os peritos comentarem, que é o tema de um exame chamado reprodução simulada dos fatos. Bem, por que que eu escolhi esse tema? Antes de eu entrar na academia de polícia, creio que em 2009, é um caso que chocou o Brasil e que também me chocou, foi o caso de Isabela Nardoni. E eu acho que vocês lembram muito bem, que passou muito na mídia, a questão da reprodução simulada do caso dela. Que, inclusive, eles chegaram a mandar fazer uma boneca do tamanho e do peso da Isabela para que todas as simulações fossem o mais real possível. Então, eu sempre gostei muito desse tipo de exame, e a gente vai conversar um pouquinho, eu vou falar com vocês alguns casos que eu atuei aqui no Maranhão, e vamos, então, começar. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender é que a reprodução simulada dos fatos, ela é erroneamente conhecida como reconstituição de crime. Esse termo é completamente errado, por quê? Porque a gente não reconstitui. Reconstituir seria recompor. O crime, ele já aconteceu. O que a gente vai fazer é o quê? Reproduzir as mesmas condições daquele crime e simular as versões, como se fosse uma encenação, como se fosse um teatro. Então, esse exame, a reprodução simulada dos fatos, ele está previsto no Código de Processo Penal, quando ele diz, para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Claro, gente, que, por exemplo, eu não vou simular, um estupro, eu não vou simular um ato sexual. Então, tudo tem um limite, tá? E uma outra questão que eu quero que vocês entendam bem a respeito da reprodução é que ela tem natureza jurídica mista, pois ela pode envolver tanto análise de vestígio, que no caso seria uma análise material, quanto testemunhas, fotografias, vídeos, tudo que for elemento de prova, a gente vai poder usar nesse exame de reprodução simulada. Bom, eu sempre falo para as pessoas, né, que eu trabalho com reprodução, e eu falo que é a cereja do bolo. É o momento final, é o último exame que a perícia pode realizar naquele caso, é o fechamento de tudo. E eu, particularmente, gosto muito de fazer, eu acho que eu me sinto muito realizada quando eu consigo solucionar um caso através desse exame. Bom, o que acontece na prática? Queria que vocês entendessem. Quando os inquéritos policiais são montados, quando são feitos os inquéritos, eles são... Ai, gente, perdi aqui. Os inquéritos, eles são muitas vezes muito complexos e, às vezes, somente com a leitura dos autos, você não consegue entender o caso. Vou mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo
uma reprodução, inclusive agora, estava fazendo hoje, olha o tamanho do inquérito. Isso aqui, imaginem só, como é complicado entender apenas você fazendo leituras. Você não tem ideia da dimensão física do local onde aconteceu os fatos, você não consegue entender, muitas vezes, a versão de uma testemunha ou do próprio acusado. E a reprodução simulada, é como eu coloquei, ela dá vida para o auto, ela faz uma encenação, é realmente um teatro. E quando eu vou conversar com as pessoas, né, que vão fazer a reprodução, as versões, eu falo muito para eles, gente, eu vou montar uma história em quadrinhos. Então, isso facilita muito o entendimento, seja do juiz, seja do promotor, e principalmente, se tratar de crimes dolosos contra a vida, o entendimento do tribunal do júri. Porque é formado de pessoas leigas, e quando você bota aquilo certinho, a encenação, aquelas fotografias, é muito mais fácil de você compreender. Então, eu até coloquei, é uma questão até didática, tá? Inclusive, esse inquérito que eu mostrei para vocês aqui, que é bem grande, o promotor, ele solicitou também, além dele querer formar a convicção dele, ele queria que fosse algo didático para que fosse apresentado para o tribunal do júri. Então, realmente, a reprodução simulada ela é um exame muito interessante por possibilitar isso. Então, como é que eu vou tentar explicar, gente, para vocês rapidamente todas as etapas da reprodução simulada, como é que acontece. Primeira coisa, o exame, ele tem que ser solicitado, ele pode ser solicitado, geralmente, quem solicita mais exames para a gente é o delegado ou o próprio promotor, e ele vem, a gente recebe essa solicitação do Instituto, e essa solicitação, ela obrigatoriamente tem que vir acompanhada dos autos. Que autos? Inquérito ou processo. Então, eu preciso da xerox do processo para eu ler e estudar, como vocês estão olhando aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez o inquérito. Para quê? Para que eu estude minuciosamente aquele caso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Estudar o caso. Quando eu leio o caso, eu já vou marcando, vou mostrar aqui para vocês, eu já vou marcando pontos que eu vejo de contradição. Eu vou marcando, eu vou fazendo várias observações, tá? Depois que eu leio esse caso, o que eu vou fazer? Eu geralmente procuro a autoridade que solicitou. Por quê? Porque às vezes não vem quesito. E eu preciso saber exatamente o que ele quer. Às vezes eu tenho uma ideia, nossa, eu tô vendo que tem umas 3 versões que estão para um lado, 3 que estão para o outro, mas tem alguma coisa a mais que ele quer? Então, geralmente, como o nosso procedimento, a gente vai se reunir com essa autoridade policial, ou o promotor, estou falando dos casos mais comuns, e a gente vai conversar sobre esse caso, para saber se tem algum fato novo. Às vezes eu peço também, em algumas situações, se ele tem algum vídeo, se ele tem fotografias que não estejam nos autos. Após esse alinhamento, assim, de saber exatamente o que a autoridade quer, a gente vai partir para o planejamento mesmo operacional da reprodução, que é uma parte bem complicada. Por quê? Porque a gente vai ter que, imaginem, fazer o teatro de toda aquela situação. Então, eu tenho que pensar nas pessoas que vão ser os atores, que vão representar as versões que estão nos autos. Eu tenho que pensar nos atores, as pessoas que vão fazer as simulações, porque geralmente não é a pessoa, tá? Por exemplo, eu sou vítima, não sou eu que vou fazer. Quem faz é um ator, de acordo com o que a vítima vai dizendo. Olha, eu fiz assim, eu caí no chão, aí o ator vai e cai. Aí a gente vai tirando foto, vai filmando, vai gravando, vai fazendo o procedimento. Então, eu preciso saber, tem carro envolvido? Eu preciso de carro? Eu preciso de arma? Eu preciso fechar o trânsito? Eu preciso pensar na logística como um todo. Então, eu solicito para a autoridade que está me requisitando todo esse aparato operacional, para só assim a gente realmente fazer o exame, a execução do exame. Então, a gente marca geralmente com uma boa antecedência, eu geralmente marco com 10 a 15 dias. Pelo menos 10 a 15 dias a gente precisa marcar para que sejam tomadas todas as providências. Um fator muito importante, por exemplo, na reprodução, desse planejamento, eu vou dizer
quem eu quero que esteja no dia da reprodução. Por quê? Num processo desse, tem muita gente que tem muito depoimento, mas tem depoimentos que não me interessam. Por exemplo, uma pessoa que ouviu dizer que o rapaz estava morto na noite anterior, mas que ela não viu nada, eu não quero essa pessoa na reprodução. Para mim não faz sentido. Entendem? Então eu vou dizer quem vai participar, que tudo que eu vou precisar e tudo, claro, gente, dentro de um certo limite, tá? Não é tão perfeito assim. Como eu citei o caso da Isabela Nardoni, naquele caso, até um boneco com o tamanho dela e com o peso dela foi mandado fazer, né? Acho que até nos Estados Unidos. Não é assim, não é perfeito, como a gente vê em alguns casos. Mas a gente tenta ao máximo se aproximar, dar uma boa aproximação do que aconteceu no dia, tá? E depois disso, a gente vai partir para a execução da reprodução simulada em si. O que é importante nesse dia da reprodução? Quem faz a reprodução são os peritos. Então, a gente não permite que advogado, promotor, delegado, ninguém pode falar com as pessoas que vão fazer as versões que não sejam nós. Então, se um delegado quiser perguntar alguma coisa, ele tem que perguntar para mim, para que eu, no momento que eu acho conveniente, eu pergunte aquilo para a vítima. Por quê, gente? Vocês têm que entender que aquela é a versão da pessoa. Se a pessoa chega e me fala assim, nossa, nesse momento veio uma nave espacial. Eu vi uma nave espacial. Você não vai dizer, meu Deus, mentira. Não, gente, você não vai falar isso. Você vai fazer... Você vai só balançar a cabeça e você vai relatar isso no seu laudo. Você não vai questionar a pessoa durante a reprodução. A fala tem que ser livre. Ela não pode se sentir pressionada. Por que eu falo para vocês isso? Já aconteceu em reprodução simulada, do delegado virar para o acusado e dizer, você está mentindo, é tudo mentira. Gente, olha só, é a versão dele. Se ele está mentindo, provavelmente a gente também vai perceber que ele está mentindo e a gente vai relatar isso no laudo. Então, a gente alerta muito, principalmente promotor e delegado, a gente tem mais esse problema. Não pergunte nada para as pessoas que vão simular as versões. Você pergunta para mim, que eu pergunto no momento que eu achar importante, tá? Então, gente, de maneira bem resumida, esse aqui é como a gente faz a reprodução. E agora, com os casos, vocês vão conseguir entender melhor na prática. Vamos lá. Esse caso, coloquei como caso 1, foi o primeiro caso de reprodução simulada que eu atuei. Já fazem aproximadamente 7 ou 8 anos. Nessa época, eu trabalhava em Timon, né? E tinham, não sei se vocês sabem a realidade da perícia aqui, a gente tem apenas 3 institutos de criminalística. E no interior é muito comum ter muitas solicitações de reprodução simulada, porque não tem exame de local. Então, tudo parte para a reprodução simulada. Então, essa aqui foi a primeira reprodução que eu fui. Foi no interior, próximo a Timon. Foi o interior do interior. Interior muito pequeno, foi um caso muito... Vou contar para vocês os detalhes mais tarde. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui. Bom, aí, gente, rapidinho. Colisão, foi uma colisão frontal entre 2 veículos, um carro, como vocês estão olhando aqui, um carro com uma moto, só trouxe para representar. E uma vítima morreu, que no caso foi o condutor da motocicleta. E existiam, basicamente, 2 versões. Uma versão dos PMs e uma versão que era a versão do condutor e as testemunhas, que era a mesma versão, tá? E a gente precisava resolver isso. Então, a gente viajou para o local. Peraí. Vamos lá. O histórico, vou só falar o histórico para vocês entenderem direitinho. Conforme foi constatado através da leitura dos termos de informação presente nos inquéritos policial 99 de 2012, todos esses dados foram mudados, tá, gente? Tudo isso aqui foi mudado. Houve uma colisão frontal entre um automóvel e uma motocicleta em uma estrada do povoado W, zona rural do povoado X. De acordo com o inquérito policial, tratava-se de um automóvel Gol, nível, modelo, cor preta, placa tal, e uma motocicleta cujas características estavam no IP. Isso aqui é o histórico da ocorrência. Bom, vamos lá. O
que eu tenho para falar para vocês desse caso? Esse caso é um caso muito comum de solicitação do interior, porque lá não tem nenhum tipo de perícia. Então, gente, o inquérito é o que eu digo, vem um inquérito nulo, um inquérito bem fininho, com alguns depoimentos, e eles pedem para a gente dar tentar solucionar o caso. Nesse caso, a gente tinha, eu creio que eram 7 depoimentos, e apenas um exame pericial. Que exame era esse? O exame cadavérico. Eu não tinha vistoria de veículo, eu não tinha exame de local, eu não tinha nem fotografia do dia dos fatos. E quando a gente vê isso, a gente vê como a perícia é importante, né, gente? E a gente aqui, mas mesmo assim, a gente nos empenhamos o máximo para conseguir resolver. Bom, como eu falei para vocês, a gente faz a leitura, né, dos autos. E o que eu posso falar apenas com a leitura dos autos? Só lendo o que eu pude já chegar que eu falo para vocês, eu vou marcando, aí eu vou fazendo algumas observações. Eu percebi que, com a leitura, já haviam 2 versões para os fatos. A versão do condutor do veículo e das testemunhas. Das testemunhas e que era a esposa, mais 2 pessoas que estavam lá atrás, nos 2 carros. E a versão dos policiais militares. Vou explicar para vocês um pouquinho mais do caso. Tava tendo uma vaquejada num povoado próximo ao município que todos eles moravam. Então, estava tendo um trânsito muito grande, né, de gente da vaquejada para a cidade, da cidade para a vaquejada. E, nesse momento, teve uma colisão frontal entre essa motocicleta e este carro, o que gerou, né, uma grande confusão. Quem causou o acidente, que versão está correta, é o condutor que está certo ou é a PM? Então, basicamente, é isso. Bom, só para ilustrar para vocês verem, quem nunca viu, né, como é que é o inquérito, essa versão 1 é a versão do condutor e que, basicamente, é a mesma versão que as testemunhas contam. Então, no dia 20/12, por volta das 20 horas, trafegava da vaquejada para o município Y. No veículo estavam ele, a esposa e os seus filhos. Em seguida, vinham 2 carros. Ao passar por um povoado, um motociclista que andava em alta velocidade, transitando na contramão de direção, colidiu frontalmente contra o veículo. O motociclista caiu desacordado e foi prestado socorro ao motociclista. Ele prestou socorro e levou ele para o hospital. Acredita que o motociclista morreu no trajeto entre o local do acidente e a cidade, pois quando o mesmo chegou ao hospital, o hospital local, ele já estava morto. Preste atenção nisso aqui. No momento do acidente, desenvolvia velocidade em torno de 20 a 30 km por hora, pois o local era subida de ladeira e uma curva fechada logo em seguida. Bom, isso aqui é algo que eu posso materializar. No momento que eu for visitar o local, eu vou ver se isso aqui que ele está falando é verdade, né? Ele acredita a culpa do acidente ao próprio do fatídico, acidente à própria vítima, pois ele andava em alta velocidade na contramão. Beleza? Essa aqui é a versão dele e a versão das testemunhas com algumas modificaçõezinhas, mas a ideia é essa. Agora, o problema. Versão 2, versão dos PMs. No dia 21/12, o depoente, que é um dos PMs, era um sargento e um cabo, encontravam-se fazendo trabalho de segurança como policial militar em nome do Estado, em uma vaquejada. Imediatamente, quando ele soube do ocorrido, ele dirigiu-se ao local e lá encontrava-se a motocicleta, uma vez que o motorista havia socorrido o motoqueiro. Olha o que ele colocou. Olha o depoimento do sargento e do cabo. Apesar de eu não ser perito, mas sendo um motorista legalmente habilitado, o depoente percebeu que o veículo invadiu a mão de direção do motoqueiro exatamente em uma curva, em virtude de ter aberto demais, colidindo frontalmente com o veículo menor, causando um acidente e, consequentemente, a morte do motociclista. Continua o depoimento dos PMs. O local do acidente era plano, estrada carroçável, sem iluminação, exatamente numa curva. Isso aqui eu vou poder ver, não vou, gente, quando eu for no local?
não sabe precisar a velocidade de nenhum dos dois veículos, mas acredita que pelo menos o veículo Gol estivesse desenvolvendo alta velocidade, motivo pelo qual abriu demais na curva. Isso aqui é o que eu tinha, tá, gente? Era o que me foi dado antes de eu ir fazer a reprodução mesmo. Nós viajamos de Timon para esse município próximo, um município muito pequeno. E a reprodução simulada, ela traz um elemento muito, que eu falo que é muito triste, que a gente consegue perceber o sofrimento emocional das pessoas. Depois que aconteceu esse fato, as famílias do condutor da moto e do condutor do veículo, eles pararam de se falar. Toda a população da cidade começou a acusar o rapaz que estava conduzindo o veículo de assassino, porque todo mundo confiou na versão da PM. Era uma situação muito complicada. E é o que eu mais ouço em reprodução simulada. Eu não aguento mais essa situação, eu preciso resolver essa situação. Então, gente, é realmente muito triste, né? Você se sentir injustiçado, você não conseguir mostrar a verdade do que aconteceu. Então, as pessoas relatam muito isso, que elas sofrem muito com aquela situação. Então, a gente primeiro conversa com as pessoas antes de ir para o local em si, a gente conversou todas as testemunhas, condutor e PM antes, e nos dirigimos ao local dos fatos, que era uma estrada, né, entre essa vaquejada e o município. Então, a primeira coisa que a gente observou foram as características físicas da estrada. Ela era uma estrada de terra, uma estrada vicinal, ela possuía um aclive, ela era uma subida no sentido direcional vaquejada, município, e ela era próximo a uma curva à esquerda, decorem isso, à esquerda. Bom, velocidade, o que a gente poderia falar? É complicado desenvolver velocidade numa curva, né? Mas isso aí a gente não vai entrar nesse mérito, senão a gente vai passar o dia todo falando disso, isso aí tá no laudo. Vou tentar ser bem pontual para vocês conseguirem entender os pontos mais importantes. Vamos lá. Isso aqui é um dos croquis, tá, gente, do local. Percebam uma curva à esquerda, no sentido direcional, vaquejada cidade X. Todas as pessoas simularam isso aqui pra gente, tá? Antes, durante e depois do acidente. E eu trouxe isso aqui, que foi a versão do condutor. Percebam que o carro, ele vinha da vaquejada para a cidade e a moto da cidade para vaquejar. Esse sentido direcional dos fatos, vaquejada cidade e a curva sendo à esquerda, eu digo que foi a grande sacada da reprodução simulada. Então, todo mundo que estava lá disse que esse foi o local dos fatos, todos eles concordaram, confirmaram, e esse era o sentido direcional do deslocamento desses veículos. Que o carro de verdade vinha da vaquejada para a cidade e a moto vinha da cidade para vaquejar. Bom, agora vamos... quando a gente analisa a versão das testemunhas e do condutor, ela é uma versão possível, tá? Em vários elementos a gente classifica essa versão como possível. Para saber o que não é possível, vocês vão ver a outra versão. Bom, vamos lá. Essa versão que vocês estão vendo aqui, com a versão possível, eu posso dizer que a PM tem uma versão que não é possível. Vamos lá, eu vou repetir para vocês entenderem. Rapidinho, fazendo um parênteses. Um dos PMs compareceu na reprodução, tá, gente? E a gente faz o mesmo procedimento, conversa com eles, explica o que é a reprodução, explico que eles vão ter que simular como é que foi que eles encontraram os veículos na hora dos fatos, aquele blá, blá, blá. Quando eu cheguei no local dos fatos, que o PM não lembro se era o carro do sargento, que eu comecei a fazer perguntas para ele virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te falar que a gente não viu nada. Quando a gente chegou, o carro não estava mais, essa moto estava em cima, a gente realmente não viu nada. E eu, na verdade, nem sei se realmente foi assim, se o acidente aconteceu. Gente, respirei fundo, assim, porque isso é muito grave, tá? Não sei se alguém aí assistindo isso, mas nesse caso, eu considero isso muito grave para acontecer. Por quê? Vou botar de novo, está escrito no inquérito policial. Um dos PMs diz, apesar de não ser perito,
mas sendo o motorista legalmente habilitado, o depoente percebeu, prestem atenção, percebeu que o veículo invadiu a mão de direção do motoqueiro. Gente, esse é o título correto. Entendam o seguinte, como é que esse veículo, presta atenção, ele invadiu a mão de direção do motoqueiro exatamente numa curva, porque ele abriu demais. Gente, se esse carro abre demais, para onde é que ele vai? Me respondam. Ele vai para cá, ele vai para o mato. Dá para entender isso? Colidindo frontalmente o veículo menor, causando o acidente e, consequentemente, a morte do motociclista. Gente, essa situação não é possível, tá? Quando você abre demais uma curva que é para a esquerda, o veículo, este veículo, nunca vai para contramão, ele vai para cá. O que aconteceu? Provavelmente, como ele já assumiu o caminho, eles viram nada, os PMs devem ter confundido o sentido direcional de deslocamento dos veículos e apresentaram este depoimento, tá? Tem muitos outros elementos, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui não é uma versão possível, tá? Pelo motivo que eu estou falando para vocês. Não existe você abrir uma curva e você, nesse caso, do jeito que eu estou mostrando para vocês, este carro vai já de contramão. Porque ele abre, ele vai para o mato. Então, eu já sabia que provavelmente essa versão ia ficar, tá? Então, vamos lá. Por que essa versão tem que estar descartada? Primeiro, eles chegaram ao acidente, sendo que o veículo que colidiu levou a vítima ao hospital e a moto ela foi retirada do local e colocada em matagal adjacente. Como é que os PMs poderiam saber o tipo de deslocamento dos veículos? Eles não sabiam. Eles não foram testemunhas oculares. Eles ouviram pessoas falarem e deram esse depoimento. Não vou, doutora, julgar, mas foi isso que aconteceu. Então, só pela narrativa, eu posso dizer que não era possível a dinâmica apresentada pelos PMs. Gente, vamos aqui voltando ao caso. Então, lembram que eu estava falando para vocês que a versão dos PMs não era possível, tá? Mesmo eles não participando da reprodução, a gente consegue tecnicamente falar o que é possível e o que não é possível, tá? Então, e ele confirmou para mim quando ele confessou que ele realmente não viu nada. E, infelizmente, causou um grande problema para aquela família. Vamos para a conclusão. Bom, isso aqui é nosso modelo de conclusão nesse caso. Então, ante o examinado exposto, concluem os peritos que as versões apresentadas por S, A, J e C estão coerentes entre si e com as evidências materiais observadas pelos peritos, sendo assim uma dinâmica provável para o evento. No entanto, as versões do Sargento Silva e do Cabo Santos estão em desacordo com as evidências dos fatos relacionados ao evento, portanto, não representam uma dinâmica possível para o acidente em questão. Então, vamos lá, passar aqui, senão a gente não vai terminar hoje. Esse aqui foi o primeiro caso, gente, é um caso típico caso de interior, tá? Caso que não tem nada, inquéritos que poderiam ter sido solucionados com o exame de local de crime, mas, como a gente sabe que não tem perícia em todo lugar, eles usam a reprodução simulada para conseguir esse tipo de esclarecimento. Bom, esse segundo caso aqui é um caso, assim, que eu sou assim, fã desse caso, gente, porque é um caso que eu me empenhei muito por entender algumas coisas que eu vou falar no decorrer dessa situação. É o seguinte, caso 2, homem encontrado morto por disparo de arma de fogo na casa da namorada. Foi homicídio ou foi suicídio? Vamos lá. Vou falar para vocês o histórico. No dia 25/7/2016, por volta das 11h30, Matheus chegou à casa da namorada, Patrícia, querendo conversar, pois haviam tido uma briga na noite anterior. Que o pai de Patrícia abriu a porta para o Matheus, enquanto Silvana, mãe de Patrícia, encontrava-se na cozinha. Que Matheus dirigiu-se ao quarto de Patrícia e ficaram conversando por cerca de 30 minutos. Que Patrícia disse a Matheus que não queria mais continuar o namoro. Então, Matheus pegou sua arma de fogo
e deferiu um disparo no próprio crânio. Foi atendido por uma equipe da SAMU, porém, devido à gravidade da lesão, morreu no local. Isso aqui é o histórico da ocorrência. Vamos lá. Bom, lembrem o que a gente faz, né, na reprodução simulada. Eu vou receber uma requisição, nesse caso foi um ofício do delegado, e depois que eu li o inquérito, esse inquérito já é aqueles inquéritos grandes, tipo esse aqui que eu mostrei para vocês, né, aquele inquérito de interior, no caso da capital. Então, geralmente é um inquérito grande, com muito depoimento, com muito exame pericial. Então, já é uma outra logística, tá? Até de atuação, porque se tornam casos bem mais interessantes, né? Pela complexidade que o caso tem. Então, depois que eu li, o que eu percebi logo? Era um inquérito policial incompleto, ele estava incompleto, e existiam vários laudos periciais divergentes da versão das testemunhas, que eram a namorada que estava com ele na casa, o pai e a mãe. Então, eles contavam uma história e os laudos periciais acabavam entrando em contradição com a versão dessas testemunhas. Ao todo, foram solicitados 9 laudos. Laudo de exame de local de crime, laudo cadavérico do corpo, exames residográficos de quem? Da namorada, do pai da namorada, da mãe da namorada, exame toxicológico da vítima, exame de lesão corporal na namorada, no pai e na mãe. Quando eu peguei, vários laudos desses, gente, não estavam nem anexados ao inquérito ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o inquérito completo. Porque vai ser difícil analisar se eu não tiver com aquilo tudo completo. Então, essa é a primeira providência quando a gente tem um caso que tem muito exame pericial e não estava com todos os exames anexados, tá? Outra coisa que eu sempre faço, quando é na capital, eu peço a tomada fotográfica dos peritos que atenderam o caso, né? Porque, gente, fotografia fala muito, principalmente mancha de sangue. E a minha terceira providência foi me reunir com a autoridade policial. Eu precisava entender o que tinha acontecido, né? Fui me inteirar dos fatos, fui saber que como ainda não se tinha concluído entre homicídio e suicídio, deixa eu ver se eu coloquei aqui no outro slide, gente, uma coisa. Bom, fui entender realmente o que estava acontecendo, né? Pela visão do delegado. A família tinha muitas dúvidas em relação àquela ocorrência que a namorada dizia ter sido um suicídio. Então, a família não aceitava, a família não acreditava, a família ligava muito para a namorada, querendo explicações do que tinha acontecido. E um fato muito complicado nesse caso. Todos os exames residográficos, para quem não sabe o que é residográfico, é o exame dessas partículas que ficam após um disparo, que indicam, em tese, que a pessoa atirou, todos eram negativos. E o laudo da perícia do local foi inconclusivo. Então, gente, somou duas coisas para criarem minhocas na cabeça de todo mundo, do delegado, da família. Começaram a suscitar que tinha outra pessoa na cena do crime, chegaram até a falar que poderia ser um amante escondido no quarto da namorada. E situação bem complicada, tá? E lembra que eu falei para vocês do sofrimento emocional. Essa pessoa, essa menina, namorada dele, estava em depressão já, em tratamento psiquiátrico, na época que a gente foi atender a ocorrência, já tinha mais, gente, eu acho que quase um ano. Porque também tem esse problema, a reprodução simulada, ela é feita muito depois, né? A gente tem muita solicitação e às vezes a gente não consegue, tá? Gente, eu vou ter que correr. Bom, vamos lá. Na reprodução simulada dos fatos, no dia dos fatos, que a gente foi fazer a simulação das versões, a sequência de acontecimentos apontadas pela namorada, pelo pai e pela mãe, era muito detalhada. E, gente, a gente tem um mantra na reprodução simulada que diz o seguinte: a verdade, ela tem riqueza de detalhes. E você pode perguntar para a pessoa no começo, no meio, no fim, ela vai dizer a mesma coisa. Ao contrário da mentira. Porque quando a gente pergunta para a pessoa na primeira vez, a gente começa a conversar com ela, ela me diz que estava sentada. Passa uma hora, eu pergunto, ela diz que estava em pé. E assim vai acontecer.
Então, a gente já conhece muito, pela experiências de relatos verdadeiros, tá? E vamos a alguns detalhes que eu não coloquei. Essa pessoa que se matou, esse rapaz, ele era da Polícia Militar do BOPE. Então, vocês imaginem que era uma pessoa com um porte físico bem robusto. Ele era alto, acho que ele tinha seus 1,85 por aí, pela foto, tá, que eu olhei. Mais de 1,80. Ela era muito mais baixa que ele, o porte físico muito desproporcional. O porte físico do pai e da mãe nem se fala. O pai pequenininho, magrinho, a mãe também, tá? E, inclusive, no dia que ele se matou, ele ainda estava de plantão. Por que tudo isso é importante? Gente, olha só. Considerando as versões dos fatos, que as pessoas estavam dizendo, que tinha outra pessoa na cena do crime, pensem bem, uma pessoa que é do BOPE, acostumada a usar arma, segundo a namorada, ele não largava essa arma para nada. Estava de serviço no dia de plantão e foi na casa dela. Tá? Ou seja, ele estava... Eu acho que ele nem bebia, mas assim, não estava sob efeito aparentemente de nenhuma substância e os exames toxicológicos comprovaram que ele não estava com nenhuma das substâncias pesquisadas, tá? E, vamos lá. As questões técnicas. Como estavam se falando que poderia existir outra pessoa na cena do crime e ele se matou no quarto dela, a gente consegue provar que não tinha como outra pessoa estar naquele quarto. O quarto era muito pequeno. E a posição que ele foi encontrado, não tinha, gente, como ninguém se esconder debaixo da cama. Seria uma situação muito, muito, eu acho até impossível, né? Muito difícil, muito, vou falar difícil, improvável. E, como eu falei para vocês, a riqueza de detalhes era tão grande, e vou falar para vocês alguns detalhes que fizeram a gente realmente ver que a namorada não teria nada a ver com a história. No momento em que ele aponta a arma para a cabeça, desse jeito, como eles estavam discutindo, a namorada bate aqui, ó, na mão dele e faz isso. Então, o tiro, gente, fica aqui e sai aqui. Então, esse detalhe ela não teria nem como saber. Então, do jeito que ela contou, nos mínimos detalhes, a gente conseguia ver nos exames periciais, nos exames que a gente tinha. Outro detalhe que chamou muita atenção da gente. A mãe estava cheia de escoriação, devido ao exame, né, de lesão corporal, cheia de unhadas. Mas por que ela estava assim? Porque no momento em que o namorado dela se mata, ela grita, ela se desespera, e a mãe dela estava na cozinha, bem próximo do quarto. E a mãe dela chega e pega ela, e ela começa a se debater. Nisso, ela azunha a mãe dela. E ela conta isso, e a gente confirma no exame da mãe, que ela tinha oferecido resistência, né, ao fato da mãe ter segurado ela para ela não cair em cima dele, tá? Ixi, gente, peraí. Pulei. Tá. E o grande problema, um dos problemas também desse laudo, que eu acabei de comentar com vocês. Exames residográficos negativos. Gente, exame residográfico é muito sério. Os métodos químicos, que um deles inclui o rodizonato de sódio, ele é um método que, na verdade, não é nem para ser usado, tá? Ele não é um método que ele já está até várias recomendações de congressos da Associação Brasileira de Criminalística já recomendam que ele não seja mais usado. O que a gente deve usar hoje é o MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o rodizonato é um teste de baixíssima sensibilidade. É um teste que, vou dizer para vocês, até as pessoas que trabalham com ele dizem que tem gente que nunca nem viu um teste desse positivo, tá? E ele só pesquisa o chumbo. O chumbo não necessariamente foi produzido durante a ação do disparo de arma de fogo, pode ser uma contaminação e outras questões mais envolvidas. Então, olhem o problema que isso traz. Além de tudo, a gente tem sempre que se preocupar com o fator chamado tempo de coleta das amostras, tá? Então, você tem que saber o que você está usando e que horas você coletou. Por quê? Se eu disparo aqui, eu faço um disparo, seja um disparo de arma de fogo, esses resíduos da minha mão aqui, ó, se eu lavar a mão, ele vai sumir.
Então, se você não proteger a mão, dificilmente você vai ter um exame positivo, tá, gente? Aí, olha o que aconteceu nesse caso. Por isso a gente tem que ler esses inquéritos assim muitas vezes. Bom, por que os exames todos foram negativos? Da mãe, do pai e da namorada. Primeiro eu falei que o método já é muito ruim e alguns problemas técnicos. Do policial, a mão dele não foi protegida, ele não foi protegido a mão dele. O tempo da coleta dele, da hora que ele morreu para a coleta, foram 9 horas e 10 minutos. Na verdade, até não poderia nem ter sido feito, né, ao meu ver, mas isso é outra história. E a quantidade que tinha desse material na mão dele ser tão pequena que o teste não conseguiu detectar. Então, várias possibilidades podem ter acontecido. Na namorada da mãe do pai, é muito fácil de entender. Foi coletado 11 horas e 45 minutos após a ocorrência. Claro, já devia ter tomado banho, já lavaram mão. E nenhum método daria positivo, tá, gente? No caso da namorada, da mãe do pai, com esse tempo, nenhum MEV dava conta, tá? Então, a gente entendam como é muito minucioso o trabalho de reprodução simulada. O que a gente fez nesse caso? Além de outras considerações periciais, a gente exclui os exames residográficos do conjunto probatório, porque não faz sentido. Eu tenho um exame que foi feito, como eu expliquei para vocês, um método que não é mais usado, um tempo de coleta muito superior ao recomendado, e o fato de não ter sido protegido as mãos de ninguém nessa situação toda, tá? A gente já está quase no horário. Bom, como é que a gente resolveu a questão do local do crime? Que os peritos do local colocaram lá o local como inidôneo. Com certeza a gente foi inidôneo. Eles justificam de várias formas, principalmente porque o corpo ele foi retirado do local que ele caiu, tá? Porque como ele foi socorrido pela SAMU, ele não estava no local, né, do momento imediatamente após ele ter disparado na cabeça. Mas, durante a leitura dos autos, tinha uma fotografia dentro do inquérito que mostrava exatamente a foto do policial que encontrou ele. O primeiro policial que tirou a foto, ou seja, estava ele na posição que ele caiu. Então, eu usei aquela foto, né, até porque aquela foto era compatível com as manchas de sangue do quarto, que dava para ver nas fotografias que eu tinha. Nas fotografias, deixa eu ver como é que foi que eu coloquei, gente. Só para ler, para ficar bem entendido. Foi verificada na página tal uma fotografia do Matheus, na posição em que se encontrava imediatamente após o disparo de arma de fogo, já que a vítima ainda encontrava-se vestida na posição próxima ao guarda-roupas, onde existiam manchas de sangue e material encefálico. Gente, simular mancha de sangue, material encefálico, muito difícil, tá? Você não consegue. Mancha de sangue, não é possível você fazer isso. E aí, isso aqui, gente, é uma análise bem rápida, isso aqui é bem mais complexo do que eu tô falando, mas é para vocês entenderem como é minucioso. Então, por sorte, a gente tinha essa fotografia no inquérito, e eu usei ela, e discuti essa foto, tá? Então, eu coloquei mais alguma coisa aqui. Considera-se, então, que a posição que o corpo caiu é condizente com a dinâmica apresentada por Patrícia, José e Silvana, que é a namorada, o pai e a mãe. E com as manchas de sangue do tipo acúmulo, tem outras manchas também, porque aqui só tá acúmulo, mas tem outras manchas, próximo ao guarda-roupas e dos fragmentos de material encefálico presentes na cama. Vamos lá. Outra questão muito importante, estou trazendo algumas considerações desse caso, tá, gente? É que a gente conversou muito até com o delegado, em que nós não podemos saber, a gente não pode entrar em aspectos subjetivos que levam a pessoa a se suicidar, tá? Eu não sei porque a motivação é algo que foge à nossa competência. Teria que ser uma outra categoria. Eu vou me ater aos aspectos objetivos nesse caso, né? Então, quando a gente vai para o suicídio, a gente tem que pensar numa situação chamada possibilidade física de cometer o suicídio. Nesse caso, como é que a gente analisou isso? Bom, o que a gente pensa? Primeiro, ele era um policial, ele portava arma, ele tinha habilidade com arma, ele tinha condições de fazer isso, não tem? Tem condições de empunhar a arma na posição do tiro, teria condição de disparar onde ele disparou e outras coisas que tá no laudo. Isso aqui é só um resumo. Então,
Gente, deixa eu ver se eu já vou concluir isso aqui. Bom, o que a gente concluiu com tudo isso? Com esse caso? Que a versão da namorada, dos pais da namorada, era uma versão possível e a versão mais provável para os fatos. Quanto à questão da existência de uma outra pessoa na cena do crime, a gente, de acordo com aquele conjunto probatório, a gente descarta essa possibilidade. Gente, devido ao tempo, eu vou para as considerações finais, tá? Porque eu tô vendo que só tem 8 minutos, Marcos. Eu falo mais um caso ou eu vou para as considerações finais? Diz aí. Carol, pelo tempo, eu acho que seria melhor as considerações. Bom, gente, vou É passar bom esse que a caso gente aqui. fica com um assunto para live. Vamos lá. Para uma live. Gente, então, olha só. Que eu quero falar considerações finais a respeito da reprodução simulada. A reprodução simulada é um exame muito complexo, trabalhoso, antes, durante e depois. E o que a gente está vendo hoje, né, é que ela está sendo solicitada para suprir a falta de alguns locais que não têm perícia. Então, se você tivesse perícia em todos os locais, a gente talvez não precisasse da reprodução. Um exame de local muitas vezes é suficiente para fechar o caso. Então, a reprodução simulada, ela deve ser usada com cautela, porque ela demanda muito esforço do perito, muito tempo, muito gasto, é uma logística que a gente precisa demandar um esforço muito grande. Então, a gente tem sempre que dar esse alerta, né, para quem está solicitando. Outra questão muito interessante que eu quero trazer para vocês é que na reprodução simulada, a gente está fazendo essa análise do conjunto probatório, tá? Por quê? Porque a gente vê na nossa prática muitos laudos do mesmo caso, os laudos não conversam entre si e se encontram no processo. E às vezes um laudo divergente, ele pode comprometer toda a verdade de uma situação, como vocês viram no caso que eu trouxe do suicídio. Se alguém, sei lá, um promotor, se focar no exame residográfico, vai dizer então que existe uma outra pessoa na cena do crime, quando na realidade não é isso. É porque o exame era ruim, foi feito de uma maneira errada, foi feito muito depois do tempo correto, o método não estava certo. Então, a gente vem fazendo muito esse trabalho da reprodução simulada. Gente, vou ter que realmente terminar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitos outros casos, mas infelizmente pelo tempo eu só trouxe esses dois. Ok, Marcos? Vamos Ok, lá. temos perguntas. Tá. Onde é que eu. Não, pode deixar comigo. Fala, porque eu não tô nem olhando as perguntas. Sem problema, sem problema. Agora é o seguinte. Ah, Isso vai me causar problemas, porque teve uma pessoa que não vou citar nomes, não vou dizer que foi a Valéria de Piracicaba, lá em São Paulo, que disse que ela adorou a sua palestra. obrigada. Teve gente que disse, esse eu realmente não vou citar nomes, disse que a sua palestra foi a melhor até agora. Ixi, meu Deus. Tá vendo? Top de linha. Certo. A Alana Rodrigues, daqui de São Luís, disse: os peritos com formação em quais áreas podem fazer parte da reprodução simulada? A reprodução simulada, ela é do perito generalista, tá, gente? Não sei, é o seguinte, quando você entra para perícia, tem algumas áreas que qualquer perito que entrou, que fez a formação, ele pode atuar. Então, eu sou farmacêutica, tem gente que trabalha comigo que é físico, que é engenheiro, então a gente não tem essa restrição. Porém, se a reprodução simulada demandar um conhecimento muito específico, por exemplo, o caso que eu ia trazer, que eu não trouxe, a gente chamou um físico para ajudar a gente. Então, a reprodução em si ela pode ser feita por qualquer perito, mas se eu precisar de um apoio, eu posso chamar um perito de uma área bem específica. Ok? Tá respondido? Ok. Temos mais uma. A Júlia Mendes, de Teresina, Piauí. Vou estar interesse na semana que vem. Vocês fazem análise de microexpressões também? Não, a gente não fazemos, mas a gente tem um projetozinho para fazer, uma coisa muito interessante o tema. Nosso projeto para o futuro seria uma boa, né? Para ver a questão da mentira, verdade.
Eu falei mais quando eu falei a questão da verdade, gente, é pela nossa experiência. A gente tem algumas técnicas que a gente já faz, tá? Para saber questão de verdade e mentira. O Leonardo Torrecilas, né? Não sei se é esse a pronúncia correta, está dizendo aqui que é uma pena não ter concluído todos os casos. A gente não concluiu por causa daquela falhazinha, mas... Porque aí... foi esse probleminha. Mas ele é de São Paulo, ele tá Que bom. adorando a palestra. Pois vamos fazer outras, tem uns 10... A Júlia Mendes está perguntando qual é o seu Instagram. Aquele Instagram que a gente criou. Tá aí, Perita _ Carol Noleto. Tá aí, não tá, Marco? Tá vendo? Para o pessoal que está assistindo a gente aqui, eu fiz essa brincadeira com a Carol sobre o Instagram, porque depois de muito insistir... Foi, gente, eu não queria fazer. A Carol fez um Instagram para participar de uma live da gente. Foi, verdade. E aí que a gente que trouxe a Carol pro Noleto mundo, para esse mundo. O mundo digital. E nunca mais saiu. Foi isso, tá certo. Carol, a gente só tem a agradecer, tá? Obrigada. Por essa oportunidade ímpar de trazer esse assunto pouco divulgado, extremamente comentado quando aparecem nas mídias. Isso. Que a única coisa que o jornal faz é mostrar que teve uma reconstituição de crime. Não falem mais esse termo, viu? Por favor. Esqueçam a reconstituição de crime, isso não existe. Que até a nomenclatura é errônea. Isso. Então, sendo assim, a gente só tem a agradecer. Para vocês que estão assistindo a gente, quando a gente começou a veicular a palestra da Carol, ela foi inclusive convidada por outros peritos do Brasil para falar sobre o tema. Foi, eu disse, não, mas eu vou falar primeiro aqui, depois eu vou falar em outros locais. Então, tá, gente, Carol, obrigada. mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Para vocês que estão acompanhando a gente, já vai começar uma palestra também inédita. É a primeira vez que esse assunto vai ser aberto ao público. É uma perita de São Paulo, Eliane Baruch, falando sobre o banco balístico dentro do pacote anticrimes. Então, é uma coisa extremamente nova, um assunto extremamente inexplorado que a gente está trazendo, importantíssimo, tá vendo? Que a gente está trazendo para dentro